eu em oração, o Senhor falava comigo em rocha. E Jesus é a nossa rocha, né? E nele o que nós estamos? Seguros. Então, aonde está a nossa segurança? Em Jesus. E em Jesus nós precisamos temer alguma coisa? E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem, né? Então, Mateus 7, 24 a 27. Nós vamos começar. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Aqui vai falar os dois fundamentos, né? Então fala assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós vemos aqui a importância da gente edificar a nossa vida em Deus. E como que a gente edifica a nossa vida em Deus? Quem sabe me falar? Como que nós colocamos a nossa vida na rocha? Como que nós teremos a segurança que a gente quer ter, né? E que a gente precisa de ter? Oi? Confiar em Deus, a gente tem Entregar a vida para que Ele. entregar a vida para Ele, seguir os caminhos dele, né? Seguir os caminhos, a palavra dele. Não só ouvir, mas praticar. Porque quem está na rocha não só ouve, pratica. Então é muito diferente uma pessoa que ouve e a que pratica. Ouvir as coisas é muito simples, praticar é outra coisa. Então, aquele que tem a vida em Cristo, em Jesus, ele pratica a palavra de Deus. E daí sim nós podemos falar, eu estou em Cristo e eu tenho segurança. Né? Porque se assim eu não faço, eu estou edificando a minha vida aonde? Na areia. E a areia, gente, quando eu acho que todos aqui já foram na praia, né? E a gente vê as crianças fazendo casinhas ali, construindo alguma coisa, e passa um, chuta e a casa desmorona. E assim Jesus comparou a nossa vida. E eu estudando aqui, eu fiquei pensando, gente, a pessoa que edifica a sua vida na areia, qualquer coisinha ela derruba ela. Qualquer coisinha. Se falar uma palavrinha, se falar uma coisinha, a pessoa está desmoronando e destruiu ela. E o diabo sabe disso, que a vida dela não era edificada na rocha. E daí, como o diabo sabe também das coisas, o que ele vai fazer? Ele vai enviar as setas. E aquele que cai é porque a casa dele, a vida dele não estava edificada em Deus, em Jesus. Agora, quando uma pessoa tem a rocha na sua vida, que é Jesus, ela não só ouve a palavra de Deus, mas ela também pratica a palavra de Deus. Vamos supor, tem um vaso aqui, vamos fazer de conta que ele é uma rocha. Aí chega um ali e chuta ele. Ele vai quebrar o pé, não vai? É ele que vai ser machucado. Não é assim?
Então, quando nós temos Jesus, pode vir o que vier, gente. Pode vir defamação, pode vir chute, pode vir tudo quanto é vento contrário. Ele não te derruba, porque quem está com você é Deus. E você tendo a palavra dele, quem te chutou é que vai ser machucado. Então, a gente precisa entender muita coisa na nossa vida, que a gente precisa não só ouvir a palavra, mas praticar ela, né? E nós vamos estar lendo também Mateus 5:8. Hoje nós vamos falar muito em Mateus. Mateus 5:8. A gente agora tem uma pastorinha no grupo, né? Bonitinha. Mateus 5:8. Vamos ver o que está falando? Mateus. Deixa aberto no livro de Mateus, nós vamos andar nele hoje. Mateus 5:8 fala assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora vamos estar lendo o Salmo 71:1. Salmo 71, versículo 1. Fala assim: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Ah, não, é 73:1, gente. Eu errei. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, às vezes nós falamos assim: eu tenho Deus. A minha vida, eu tenho edificado ela em Deus, na rocha que é Deus. Então, para a gente falar que a gente tem Deus, que nós temos essa rocha na nossa vida, o que nós temos que fazer? Ter o nosso coração limpo, né? Como que eu estou em Deus? Como que eu falo que Ele é a minha rocha, se o meu coração é sujo? E o nosso coração, gente, ele é o lugar que armazena tudo na nossa vida. Então, se tem algo que a gente tem que se preocupar na nossa vida, é com o nosso coração. Quem vai entrar no céu? Os que é limpos de mão e puro de coração. Quantas vezes nós deixamos armazenado no nosso coração alguma palavra que entrou, alguma mágoa, algum ressentimento, a pessoa me feriu, me machucou, e às vezes você está vivendo algo por causa da pessoa. Qual que é o papel daquele que não só ouve a palavra de Deus, mas a pratica? Perdoar, não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ressentimento, né? Então, aqui eu até escrevi: a sede de Deus nas nossas vidas é o nosso coração. Então, onde que Deus habita? No nosso coração. Então, a gente tem que cuidar dele. Se tem algo na nossa vida que a gente precisa cuidar, é do nosso coração. Porque se você não cuida, você vai desmoronar. Vai vir doença, vai vir enfermidades, vai vir muita coisa. Porque você não cuidou daquele lugar, daquela habitação do Senhor, né? Então, nós precisamos ser livres da ingratidão, né? Então, a nossa transformação, ela é por fora. Ela é de dentro para fora. Aí, se eu armazenar algo lá dentro, eu estou sendo transformado? Eu posso falar que eu tenho a rocha, que é Jesus na minha vida? Então é aqui dentro, gente. Então, todas as vezes que a gente orar, a gente tem que falar: Senhor, tira do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, porque eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor more em mim, né? E
eu escutei uma frase, eu achei muito interessante, né? Que fala, o nosso coração é a mãe de todo o corpo. Isso quem falou foi Calvino, né? Então, o nosso coração é que comanda o nosso corpo. Então, a gente precisa ter ele limpo, cuidar dele. Não ter mágoa, não ter ressentimento, não deixar ficar saindo coisa da nossa boca. Porque a palavra de Deus fala, a boca fala do quê? Do que tá cheio o coração. Aí se você começa a falar demais, se você começa a murmurar, seu coração tá sujo. E ele pode te matar. Porque uma pessoa rancorosa, ela é bem mais acessível a quase todos os tipos de enfermidades. Então, assim, a gente herdou muita coisa lá atrás da nossa família, né? E então, o que a gente tem que fazer? Não deixar isso entrar na nossa vida, no nosso coração e ser livre, deixar Deus entrar, Deus fazer morada e deixar que essa rocha cuide de nós. Não somos nós que vamos, assim, muitas vezes a gente quer, como que eu vou falar para vocês? A gente quer, assim, a gente se vitimiza e deixa o que é ruim entrar no nosso coração. Mas se a gente for para a palavra de Deus nos ensina a perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Então eu não sou vítima, porque se eu não perdoar, eu não estou praticando o que eu tenho aprendido. E aí a gente vai entrando na palavra de Deus e vai deixando aquelas bagunças, aqueles bagulho de lado e deixando a nossa vida, o nosso coração limpo. Então não importa o que te fizeram, importa que você tem que estar limpo diante de Deus, para Ele ser a sua rocha, e Ele sendo a sua rocha, aquele que te tocar, Ele é que vai se machucar, porque você é intocável. Quem tem Jesus, ele fica intocável, ninguém o destrói. Então aquele que está na areia, qualquer chutinho, qualquer ventinho, acaba com a pessoa, destrói ela por completo. Então, a gente tem que ver isso. Eu não sei o porquê, me veio Mateus 15, 3 e o 4, mas em obediência a Deus aqui, eu vou estar lendo. Mateus 15, versículo 3 e o 4. Nós vamos andar um pouquinho aqui em Mateus, né? Mateus 15, versículo 3 e 4. Então fala assim: ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, que ele seja punido de morte. Gente, quem tem pai e mãe aqui, cuida deles. Cuida deles. Porque quem não cuida do seu pai, da sua mãe, ele pode ser punido de morte. E a palavra de Deus fala, que está no mandamento de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, que seus dias vão ser prolongados. Eu não tenho mais, mas eu honrei enquanto eu pude. Então não tem medo de morrer muito cedo, não. Só se Jesus tiver com saudade de mim e falar: vem pra cá. Aí a gente vai, né? Mas então, gente, honrar pai e mãe é um mandamento. É uma coisa que quem faz está fazendo para si próprio, não é para o outro. Então, assim, quando você está abençoando seu pai e sua mãe, aquela bênção está voltando para você. Em longos dias de vida, em saúde, em prosperidade, em tudo.
em tudo. Eu lembro que quando eu era doido para tirar minha mãe do aluguel, né? Aí a gente surgiu uma casinha aqui e eu chorei lá, implorei o Celso e foi no choro mesmo. E ele comprou essa casinha. Essa casinha de 3 cômodos, né, Maria? Chega um homem lá, depois que eu passei minha mãe para uma casa melhor, porque daí Deus deu uma 10 vezes melhor, porque eu honrei ela com 3 cômodos, e Deus foi dando. Eu falei, vamos para lá, mãe, vamos pôr melhor. E aquela casinha dela, que na época foi comprada, vamos supor, por 50 mil, foi um homem lá e falou, quero construir um apartamento aqui e você escolhe um que eu tô fazendo ali, eu troco com você. É um dos melhores apartamentos do Finote. Hoje ele custa 700 mil. E a minha menina tá lá feliz. Sabe por quê, gente? Não é porque eu sou boa, não. É porque eu honrei a minha mãe e meu pai. O trem multiplicou, triplicou. E minha filha tá lá feliz da vida. Então, isso é uma verdade na nossa vida. Então, se a gente quer ser abençoado, é honrar nosso pai e nossa mãe. E se você quer ter a sua vida na rocha, que é Jesus, é honrar seu pai e sua mãe. E você indo. Então, é a nossa semeadura, né? Nós vamos para Mateus ainda, Mateus 15. Gente, eu só falo que Deus manda. Assim, nada que eu não conheço vida de ninguém, sei. A Célia, o tanto que ela luta com a mãe, os que tem mãe aqui eu sei, o tanto que lutou, quanto luta. Mas aqui é uma palavra pedida em oração. Mateus 15, 21 a 28. Aqui vai falar da mulher cananeia. Essa mulher não tem nem nome direito. Mas que mulher! E nós vamos aprender um pouquinho com ela para a gente ter a nossa vida firmada na rocha, né? Então fala assim a palavra do Senhor. Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas das casas de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Pedi para as menininhas falar só um pouquinho mais baixinho, para não tirar a atenção aqui. Amém? Então, gente, aqui havia uma mulher. Essa mulher, ela não era lá do povo de Israel. Ela era uma mulher cananeia. Ela era de outros povos. E o que aconteceu? Essa mulher, ela estava com um problema de origem espiritual. Então ela tinha uma filha que ela estava o quê? Horrivelmente endemoniada. E essa mulher viu falar de Jesus.
E ela falou, eu vou atrás de Jesus. Por quê? Porque ela estava vivendo uma situação maligna, tinha uma força contrária na filha dela. E a filha dela estava horrivelmente endemoniada, gente. E aquela mulher, o que ela fez? Ela viu falar que Jesus curava, libertava, salvava. E ela falou, eu vou atrás de Jesus. Por quê? Não tinha outro meio, só Jesus poderia salvar a filha dela. E ela foi, e Jesus pôs ela à prova, mas aquela mulher cananeia, ela tinha algo que nós precisamos ter. Quem sabe? O que mais? Humildade. Porque Jesus falou assim, não é bom que os pães do filho dê para os cachorrinhos. Ai, gente, é muita humilhação. E tem hora que a gente passa por humilhações. Quantas vezes nós passamos por humilhações por causa de alguém da nossa família? Mas o que Jesus fez com ela? Colocou ela à prova. E ela falou assim, Senhor, mas eu como das migalhas que cai da mesa do meu Senhor. Eu me satisfaço com elas. Ah, gente, se fosse nós saía correndo. Eu nunca mais quero ver Jesus na minha vida. Mas ela era humilde. E aquela mulher, sem conhecer verdadeiramente Jesus e certamente a sua palavra, ela tem algo que muitos de nós não têm, que é a humildade. É reconhecer que nós não somos nada diante de Deus. E ali Jesus falou para ela, vai, a sua filha está curada, a sua filha está liberta. Então, gente, ela estava com um problema o quê? Espiritual. E quantas vezes na nossa vida, o nosso problema que a gente enfrenta não é carnal, é espiritual. E daí você vai lidar com a pessoa na pancada. Você quer matar a pessoa. Ou você muda ou eu te mato. E nós estamos vivendo um tempo que a igreja do Senhor, ela é carnal. Porque ela não luta no espiritual. Ela luta na carne. Ela quer que um exemplo, ela quer que o marido se converte na marra, ela quer que o filho se converte na marra, ela quer que o seu vizinho se converte na marra. E é na marra, gente. É na oração, é buscando a Deus, clamando a Deus, falando para Deus, Deus, eu estou com um problema horrível. Resolve o meu problema. Quantos de nós aqui, às vezes, estamos procurando a solução da nossa vida em médico? Mas o problema está no nosso coração. Quantas vezes nós não buscamos Jesus porque nós não temos humildade suficiente para chegar diante dele e falar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu preciso do Senhor. Eu tô com um problema dentro da minha casa horrível. Um exemplo, gente. Eu estou com um problema dentro da minha casa horrível. Tem um demônio, tem um principado. Pô na minha filha louca, pô no meu filho louco, pô no meu marido louco, pô no meu marido viciado em drogas, pô a minha família numa situação horrível.
liberta. Deus liberta ela. E Deus fala, não. E você fala, eu quero, Deus. Eu me contento com as migalhas do Senhor, mas entra na minha casa. E aquela mulher, gente, ela perseverou. E tem gente que não persevera, não. O primeiro obstáculo, ele para. Não, aquele lá não tem jeito. Aquela lá não tem jeito. Eu não aguento mais ela. E é assim, ó, pá, pá. É um batendo de lá e outro de cá. Pá, 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 pá. Igreja carnal. Igreja carnal. Igreja que não está na rocha. Igreja que está na areia. Uma igreja que não pode falar que tem Deus. Porque luta. Pá, 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 pá. Parecendo criança. Criança é que luta no braço. Crente luta é no joelho. Dobra o joelho de vocês pra vocês verem. Se a situação de vocês não vai mudar. Porque aquele que está horrivelmente endemoniado precisa do seu joelho, precisa da sua humildade, precisa da sua perseverança. E quantas vezes nós não somos assim? Ah, você vem com, sai pra lá, Satanás. Tem que ir pro joelho, gente. É pro joelho. É o joelho que muda a situação da nossa vida, né? Então, aquela mulher não teve ajuda. Os discípulos, eles falavam para ela assim, vai embora, mulher, para de atormentar Deus. E quantas vezes você está com um problema e outro fala assim, para de orar para ele, não tem jeito não. Discípulo carnal, que não tem Deus, que a sua vida está edificada na areia, não na rocha, porque quem está na rocha vai perseverar, vai ser humilde, vai limpar o coração e vai vencer. Gente do coração sujo não vence. Ele está edificando a sua vida na areia e ele não vai sobreviver. Então, a gente tem que edificar a nossa vida em Deus. Agora, para terminar, João 15:7. Fala assim, aqui fala da figueira, né? Mas nós não vamos ler todo ele, não. Nós vamos estar lendo somente o 7 e o 8. João 15, 7 e 8. Diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Então, gente, a gente precisa entender muita coisa na nossa vida. Aqui no... Ah, não. Não, gente. Não é esse. Mas Deus queria que nós lêssemos, né? Então, é João 15:7. E aqui... Oi? Pode. João 15:7. Agora eu vou ler... Não, eu li Mateus 15:7. Agora eu vou ler João 15:7. Certamente a gente precisava ouvir, né? E a gente ouviu que a gente não pode ficar honrando a Deus com os nossos lábios e ter uma vida não de acordo com a palavra do Senhor. Então, João 15:7 fala assim, se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, gente, quando a gente se torna discípulo do Senhor, aqui em João 15 fala da videira e os ramos. Então, Deus é a videira, Jesus é a videira, né? E Ele é a rocha também. E quando nós estamos ligados nele, o que acontece? Nós vamos dar fruto. Aí se a gente não estiver dando fruto, se a gente está abaixando, se os nossos galhos estão indo ali para a lama, para a sujeira, o que vai acontecer com a gente? Jesus vai vir, pá, corta aquele galho. E daí a gente fala, não, mas tá doendo, Jesus. Como o Senhor me faz isso? Mas por que às vezes nós passamos por situações difíceis? Para a gente dar mais fruto. Porque nós estamos caindo, nós estamos olhando para o chão, nós já não estamos do jeito que Jesus queria. Mas é porque se cortar vai dar mais fruto. Então muitas pessoas passam por adversidades e tem os crentes carnal que fala lá, ó, tá passando por luta, tá em pecado. Será que é assim, gente? Não. É só pra gente dar mais fruto. Tá pouco. Os seus galhos tá indo lá pra terra, tá indo lá pra lama. E quando Jesus vem e poda, a gente sofre, a gente fica feia, mas depois a gente dá muito fruto. Então, as adversidades da nossa vida não é um castigo, não. Aquela mulher cananeia, ela estava com uma filha horrivelmente endemoniada. Mas ela cresceu, hein, gente? Ela viu o poder de Deus dentro da casa dela. E a palavra de Deus aqui não fala, mas certamente ela se converteu a Cristo. Então, através de uma filha endemoniada, ela foi salva, a casa dela foi salva, a filha dela foi salva. Então, a gente precisa disso, ser podado. Problemas na nossa vida vêm para a gente crescer. E quem tem filho aqui, gente, de vez em quando precisa disciplinar os filhos. Não precisa? E por que nós disciplinamos nossos filhos? Para eles ficar melhor. E por que nós somos disciplinados? Para a gente ficar melhor. E cada vez que a gente é disciplinado, a gente se torna uma pessoa melhor, né? Esses dias, foi ontem, a minha menina foi lá em casa e a minha netinha tava com as gracinhas lá, né? Eu vou na igreja, mas não vou pro cultinho, não. Eu vou ficar com a senhora. Aí ela falou assim, eu vou ficar com a senhora. Aí o pai olhou assim, ela calou na hora. E eu falei assim, quais que a avó entra no meio, né? Porque o trem tava ficando grosso. Mas, gente, o pai falou, acabou. Ninguém tem que intrometer. Deixa o pai educar o filho. Os filhos não fazem o que eles querem. Eles fazem o que o pai quer que eles façam. E nós estamos em uma geração que não é assim. E a gente precisa ficar desse jeito, né? E eu fiquei imaginando aqui, Davi, gente, ele era um jovem e ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei e aí eu penso que ele falou, agora eu sou bacana, né? Quando ele foi ungido rei, aí começou as lutas dele. E Deus podava dali, Deus podava dali, daqui. E hoje está a história de Davi aí para nos ensinar. Tem muita gente que vai contar a nossa história. Ó, o fulano passou por isso, ele já até morreu. E ele venceu porque ele orou, porque ele clamou. Deus deu vitória, vai dar para você também. Não é assim?
Então nós temos que crer assim, né? E Paulo, ele teve um encontro com Jesus, né? E Paulo cai do cavalo, fica cego, e ele se torna um seguidor de Jesus, né? E ele já tinha muito conhecimento. E Paulo falou assim: agora eu sou o cara, agora eu vou começar a pregar e tal. Jesus pôs ele na cadeira, ó, anos. Não é você não, Paulo, sou eu. Você vai aprender, depois você vai para a obra. Primeiro a gente aprende, depois a gente vai fazer o que Deus quer. Então, disciplina, lutas na nossa vida é extremamente necessário para o nosso crescimento. As pessoas só aprendem lutando. Como que você fica equipado para uma luta? Na cadeira? Sem nenhum problema? Eu já teve gente que chegou em mim e falou assim: eu não tenho nenhum problema. Eu falei: coitada, não vai crescer, vai estagnar. Mas depois vem um tanto de problema, porque para de falar besteira. Não é assim? Então, gente, problema, as guerras na nossa vida é treinamento para a gente vencer as grandes batalhas na nossa vida. Então, quanto mais problema, mais nós crescemos no Senhor. Nós já passei aqui, né, gente? Então, era esta mensagem de hoje. Que Deus abençoe todos vocês.